Outro reflexo da guerra é alta no barril de petróleo. E se o preço dos combustíveis aumenta, notícia ruim para todos nós, a arrecadação com royalties do petróleo sobe. Uma boa notícia. Pelo menos eu espero, professor, que seja uma boa notícia. Boa noite para você. Explica para a gente, então, por que essa alta nos royalties e como que ela pode melhorar a nossa vida, a vida de todos nós, União, estados, municípios, terão mais dinheiro para investir? É isso? Explica para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma questão muito simples, é quase uma questão aritmética. Os royalties são uma proporção do preço final e da receita obtida com o petróleo. Na medida em que os preços subiram e o mercado do barril de petróleo subiu, como você lembra muito bem, sobe também o valor obtido com os royalties. Nós temos uma arte sobre isso, não temos? Sim, já está aqui, professor. Você separou para a gente aqui para mostrar, então, essa evolução dos royalties. Só para dar uma ideia da mudança que houve, Paulo, do ano passado para esse ano, em função até do conflito também da Ucrânia e dessa disparada do preço do barril, que estava lá no ano passado, né, 70, 80, esse ano chegou a 140, agora está entre 110 e 120. O que acontece? Havia uma previsão que para esse ano houvesse uma arrecadação de 77 bilhões em termos de royalties do petróleo para ser distribuído entre os entes federados. No entanto, com essa disparada do preço e o petróleo se estabilizando entre 110 e 120 dólares, a arrecadação aumentou em torno de 60%. Então, a expectativa do governo hoje é que ela fique em torno de 118 bilhões de reais. E é dinheiro para quem investir, professor? Para todo o país, para o governo federal, para o governo estadual, para os governos municipais? Esse dinheiro vai para onde? Então, essa é uma questão bem interessante. Isso tem mudado ao longo do tempo. Em geral, a União tem ficado historicamente com entre 30% e 40%. Os estados têm recebido, em média, 20% a 30% e o resto vai para os municípios. Os municípios que são da seguinte forma, os municípios que são produtores recebem uma parte maior dos royalties. Para não prejudicar os municípios que não são produtores, então depois é deixado um valor de lado para todos os municípios e esse valor então vai para o Fundo de Participação de Estados e Municípios que vai ser distribuído em todo o país. Então é uma forma de equilibrar, porque antigamente ia só para os produtores e os demais municípios reclamavam que não estavam sendo aquinhoados, né? E também uma discussão muito grande, até curiosa, sobre quem é município produtor ou não, já que parte do petróleo hoje vem do mar. Na verdade, não vem mais dos municípios. Aí você tem toda aquela abstração da costa e tal, mas enfim, o que importa é que uma vez feita essa distribuição, a maior parte desses recursos, Paulo, vão para a educação. Então, a estimativa é que a educação fique com algo em torno de 75% dos royalties do petróleo no final e os outros 25% vão então para o setor de saúde. Isso em relação ao petróleo. No caso do pré-sal, aí então nós temos uma divisão mais ou menos equilibrada de 50% para o setor de saúde e 50% para o setor de educação. Eu lembro dessa discussão no Congresso, professor, uma grande discussão para ver para onde que o dinheiro iria, para os estados do Rio de Janeiro, por exemplo, o estado que é um grande produtor, São Paulo, por exemplo, ali, que é um estado que também tem grande produção, mas como o senhor falou ali, já no mar, né? Boa parte vem ali do pré-sal. Agora, no fim das contas, dinheiro para a educação e para a saúde que a gente espera que seja investido, né? Exatamente. Então, esse é um aspecto, vamos dizer assim, positivo, né? Todo mundo só fala mal do barril do petróleo, né? Mas tem esse lado positivo. Seja ele é negativo, certamente, para o consumidor brasileiro, quando ele compra petróleo, né? Quando vem do petróleo do exterior, no petróleo importado, que estamos pagando mais, e é ruim para o consumidor externo, que também está importando o nosso petróleo, também pagando mais. Mas, por outro lado, a vantagem é que parte desses recursos, então, vão para um fim nobre, vamos dizer assim, que é a educação e saúde que precisam tanto de recursos. Né? Ok, professor, só o começo da semana, até amanhã. Até amanhã.